Vamos repercutir esse assunto então agora com o Felipe Sichel, economista-chefe do Banco Modal. Sichel, obrigada por conversar com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Um prazer estar falando com vocês na CNN e com os ouvintes. O prazer é nosso. Sichel, eu quero justamente te ouvir com relação a esse ponto da desoneração, porque o que a gente percebe, pelo menos por enquanto, nesses primeiros dias aí dessa semana, nesse primeiro momento da semana, é de que existe uma preocupação por parte do governo federal em pelo menos levar em consideração o que a equipe econômica está querendo, né? Que é realmente acabar com a desoneração. Qual que é a sua avaliação? Isso, eu acho que, como tudo no governo, você tem visões distintas dados os focos de interesse de cada ala que está atuando. Por um lado, a preocupação da Fazenda é aumentar a arrecadação e, com isso, acabar a desoneração teria, no agregado do ano, um impacto bastante relevante. Você soma ainda aí que um aumento de imposto, apesar de ser inflacionário no curtíssimo prazo, ele sinalizaria responsabilidade fiscal por parte do governo, com isso ajudaria a reduzir talvez um pouco do prêmio de risco que está embutido nas projeções fiscais para os próximos anos. Por outro lado, você tem a preocupação da ala política do governo, que é tradicionalmente um aumento de preço de combustíveis, está associado a uma queda na popularidade. E o governo, evidentemente, tenta manter aí seu nível de popularidade num patamar razoavelmente elevado, dado até o próprio estreitamento que a gente teve no resultado das eleições. Ou seja, ficam duas visões muito antagônicas, até porque, se a gente volta para o interesse do Ministério da Fazenda, você tem uma posição fiscal que é entendida como mais responsável, isso no limite ajudaria a cumprir o outro objetivo do governo expresso nas últimas semanas de forma muito contundente, que é a redução dos juros. Então fica realmente uma batalha entre você ter uma posição fiscal mais sólida versus uma batalha de tentar não minar a popularidade do governo já nesse comecinho de ano. A gente até separou já um trechinho de uma fala feita pelas redes sociais da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Vamos dar uma olhadinha no que ela falou, no que ela escreveu. A gente tem agora esse cenário que fala o seguinte, então, ela escreveu esse ponto que dá para entender um pouco dessa divisão do governo federal entre a ala política e a ala econômica. E fala basicamente o seguinte, que antes de falar em retomar os tributos sem combustíveis, é preciso definir uma nova política de preço para a Petrobras, e isso só será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. E depois ela termina ali falando que os impostos não são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina que a gente assistiu desde o golpe, que ela chama, e no governo Bolsonaro Guedes. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Volto então contigo, porque eu quero muito te ouvir com relação a esse outro ponto. Então, a gente tem essas duas alas pressionando o presidente Lula. O que aconteceria nesse cenário se realmente Lula acabasse tendendo e indo mais para esse lado realmente da ala política e desistir dessa questão e continuar prorrogando essa ideia de desoneração fiscal, de desoneração do preço dos combustíveis? Veja, Muriel, eu acho que eventualmente o governo vai ser colocado na posição de ter que decidir. Existem alguns fatores relevantes a serem considerados. Primeiro, como o próprio governo comenta e como muitos especialistas comentaram à época da desoneração no ano passado, existe uma incongruência em você estar dando desoneração sobre combustíveis fósseis. Acho que isso é relevante de se pensar, principalmente quando se pensa sobre um termo de meio ambiente. Mas, fora isso, a gente é obrigado também a comentar que o preço de combustível é muito mais do que guiado efetivamente por impostos que são relevantes na composição do preço e podem ser utilizados como um instrumento anticíclico, eles variam atualmente muito em função da variação do preço do combustível internacional. No ano passado, a gente viu um movimento muito forte do petróleo e da gasolina para cima. Esse ano a gente está vendo uma atenuação, mas com perspectiva de que possa voltar a acelerar, principalmente na medida em que a gente se aproxime do meio do ano. E a questão fundamental é, se existe esse custo no preço do combustível, que é um pouco do que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, colocou na sequência de tweets dela, como que isso vai ser absorvido? Isso vai ser repassado para o consumidor, que é quem utiliza de fato o combustível no final das contas, para que o consumidor possa tomar as suas decisões sobre a de alocação
do orçamento dele, ou isso vai ser absorvido pela Petrobras, eventualmente absorvido pelo governo na forma de corte de impostos. Existe uma questão de alocação aí que não temos como fugir, simplesmente. É relevante que isso seja colocado à mesa, né? O fato de there is no free lunch, basicamente. Não existe como você evitar o repasse de custo. O que pode ser feito é redirecionar quem vai estar sendo onerado com esse custo. Agora, Sichel, como que o mercado enxerga essa ideia que está sendo ventilada em começar essa movimentação, esse movimento de desoneração de forma gradual, começar aos pouquinhos e retirando realmente esses impostos? Veja, acho que uma parte considerável do estresse de mercado que a gente teve logo na primeira semana do ano, nas primeiras 2 semanas do ano, ela foi relacionada justamente a essa discussão entre a ala política e a ala econômica, em que a ala política acabou ganhando e a desoneração foi prorrogada por 2 meses, até agora, o final de fevereiro. Parte grande da interpretação é que uma reoneração antecipada daria uma sinalização muito positiva em relação à questão fiscal, algum tipo de preocupação, que o governo estaria demonstrando algum tipo de preocupação com aumentar novamente a arrecadação. A gente fica, então, evidentemente, tentando entender qual vai ser o escalonamento dessa reoneração para conseguir também gravar qual vai ser o grau de preocupação fiscal da administração. Continue com a gente para a gente seguir repercutindo outros assuntos também que são importantes. Inclusive, a gente vai trazer a agenda da semana, porque é uma semana que tem início com a divulgação do relatório Focus pelo Banco Central. Está aqui, então, o levantamento dessa semana, uma agenda econômica que a gente preparou para você. Esse documento, então, segunda-feira de hoje, traz as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos do país, por isso é extremamente importante e precisa ser monitorado de perto à medida que as expectativas de inflação de médio prazo vêm dando sinais aí de desancoragem nas últimas semanas. Na terça-feira, o IBGE divulga os dados da PNAD contínua referentes ao mês de dezembro, um indicador que acompanha a situação da força de trabalho no país. Na quinta, o IBGE divulga o PIB do Brasil do quarto trimestre de 2022, que é o dado mais aguardado no cenário doméstico. Aproveito para chamar de novo o Felipe Sichel, que eu quero justamente te ouvir com relação a essa expectativa para o PIB. O que a gente pode esperar para esse PIB que vai encerrar o ano de 2022? Perfeito. Acho que a gente vai ter um PIB que vai ser marginalmente negativo, vai mostrar provavelmente uma queda de 0,1% no trimestre, mas isso não vai impedir que o crescimento agregado do ano de 2022 seja um crescimento robusto de 3%. Mais do que isso, a gente sempre fica na dúvida do que o PIB representa para os trimestres subsequentes. A gente tem que lembrar que a gente vai estar olhando para um dado do quarto TRI, já chegando aí na última parte do primeiro TRI, né? Ou seja, a gente já vai estar no mês de março olhando para o quarto TRI. E a dúvida, obviamente, que fica é quanto que a composição desse PIB e os indicadores de atividade que a gente recebeu desde então, os indicadores de confiança da economia, estão mostrando, sinalizando para a gente sobre o ano de 2023 e, ao que tudo indica, na verdade, a economia brasileira ela entra nesse ano já um pouco mais enfraquecida, mais até do que sinalizado por esse último PIB. Muito bem, peço novamente que você continue com a gente, porque temos a agenda do mundo para dar uma olhadinha, a agenda econômica do mundo dessa semana prevista que a gente preparou para você, que mostra que segunda tem um indicador de confiança da economia na zona do euro e uma sondagem industrial dos Estados Unidos. Na terça, amanhã, saem os preços residenciais e a confiança do consumidor nos Estados Unidos e o PMI de serviços e industrial da China. Aí na quarta, tem taxa de desemprego e PMI industrial na Alemanha e também nos Estados Unidos. Na quinta, tem o dado mais importante no velho continente, que é a primeira leitura do CPI de fevereiro da zona do euro. A projeção é de deflação, lembrando, de 0,2% no mês e que o índice desacelere para 8,2% nos últimos 12 meses. E para completar o dia, ainda tem a taxa de desemprego da zona do euro e PMI de serviços da China. Vamos voltar a falar com o Felipe Sichel, que eu quero saber o que ele destaca, portanto, dessa agenda econômica do mundo, que a gente pode esperar e qual que é a sua avaliação. A agenda é bastante cheia, é difícil escolher um número desses só para a gente estar atento. Como de costume, acho que a gente vai ter que estar com olhares difusos, né, vendo em tudo que é direção. Mas, essencialmente, o que a gente tem que entender é qual é a conjuntura global. O mundo entrou no ano de 2022, ou o mercado entrou no ano de 2023, desculpa, com duas convicções grandes.
primeira delas era que a economia global nos Estados Unidos e na zona do euro, principalmente, estariam passando por um processo de redução paulatina da inflação sem que a atividade econômica estivesse colapsando. Ou seja, você teria um pouso suave que para economias emergentes, especificamente o Brasil, é muito positivo. Por outro lado, a China, depois do ano da Covid-0 de 2022, estaria acelerando muito. Essas convicções estão sendo testadas agora, porque a inflação ainda está se mostrando muito persistente nos Estados Unidos e na zona do euro, e por outro lado você também está vendo a perspectiva de que os juros vão ter que subir muito em consequência dessa inflação apertada, do mercado de trabalho apertado, da atividade muito aquecida. Então todos esses indicadores vão ajudar a gente a definir melhor se a gente segue no cenário de pouso suave, que é positivo para a economia brasileira, ou se a gente está indo para um cenário de maior restrição monetária, ou seja, mais aperto de juros nas economias desenvolvidas, que sem dúvida tem um impacto negativo para o Brasil. Perfeito. Peço que você continue com a gente para fazer o balanço final, porque a gente traz a agenda de balanços agora, que volta com tudo essa semana, depois aí de poucos balanços na semana passada por causa do carnaval, né? E hoje, depois do fechamento, a Intelbras é a primeira empresa a reportar os seus resultados do quarto trimestre do ano passado. Na terça, destaque para a BRF, Cosan e Suzano, todos depois do fechamento. E aí na quarta, destaques, grandes destaques, são para a Petrobras, principalmente, e Prio, ambas depois do fechamento do mercado. Também tem Gerdau antes da abertura e a Marfrig e C&A quando o mercado já estiver fechado. E na quinta, Ambev e Gol reportam os seus números antes da abertura e Caixa Seguridade depois do fechamento. Felipe Sichel volta para conversar com a gente para falar sobre esses balanços. Acho que o grande destaque seria a Petrobras. Qual que é a sua avaliação? Concordo plenamente, a gente tem que entender exatamente como que foi o fechamento do ano e mais que isso também, entender quais são as perspectivas que essas empresas, e aí a gente tem empresas relevantes do setor de commodities, setor de consumo, entender como essas empresas estão enxergando o começo desse ano e as perspectivas para esse primeiro tri, porque quando a gente volta para o dado macroeconômico, tudo isso vai ajudar a gente a informar o cenário de crescimento da economia durante esses próximos trimestres. Então, tem muita informação a ser retirada desses balanços. Muito bem, Felipe Sichel, economista-chefe do Banco Modal, obrigada pela participação aqui. Volte sempre, um bom dia de trabalho para você.